Tá bom? Deixa eu só aceitar aqui. Ah, ela chegou. Se não fosse ela não viesse, eu não ia dar aula, não. Hoje não ia dar aula, não. Valentina, tudo bem? Eu falei, onde que eu falei? Onde que eu parei? Parei aqui. Parei aqui. Beleza. Então, vou começar, gente. Agora sim. Começando do lugar certo. Então, boa sorte para todo mundo. Estou à disposição. Deixa eu só aceitar aqui. A Lenita. Helenita, chegou ela. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Nessa reação que eu vou propor para vocês hoje, reação de edição, eu vou falar das reações mais importantes que envolvem esse procedimento, A mais B dando C. Eu sempre falo do A mais B dando C. O A é a substância orgânica, que é o nosso querido substrato, é o composto orgânico que vai estar reagindo. O B, eu considero o B como reagente, ou AB no jeito que está aí no slide, o reagente. Reagente é aquela substância que propõe a reação. Então, quem é que sofre a reação é o substrato, quem é que propõe a reação é o reagente, e o produto, naturalmente, vai ser aquilo que a gente deseja na reação. Se o meu substrato tiver a ligação π, ou tiver um ciclo com 3 ou 4 carbonos, eu tenho certeza absoluta que o meu substrato fará a reação de adição, independente de quem seja o reagente, tá? Então, eu sei que o esquema da reação de adição é A mais B dando C, o A é o substrato, o B é o reagente e o C é o produto. Nem todas as reações de adição exigirão catalisador. Então, é o tipo de reação que é mais fácil de acontecer, porque esse tipo de reação ela sugere uma ruptura de ligação fraca, uma ligação π. Se eu faço a ruptura da ligação π, é natural que a reação se processe com maior rapidez. Somente os compostos substratos que têm cadeia insaturada farão reação de adição? Fará? Não. Existe um ciclo de 3 carbonos que é instável pra caramba, e existe um ciclo de 4 carbonos que é instável pra caramba. Então, ciclos de 3 e 4 carbonos, por serem estruturas instáveis, mesmo sem a ligação π presente na sua estrutura, farão reações de adição, farão reações de quebra de ciclo, fazendo com que haja a formação de um único composto apenas. Beleza? Então, as reações de adição são aquelas em que se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. A intenção é formar um composto único no produto. Os compostos que mais facilmente realizam reações de adição são os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, com 3 e 4 carbonos, os ciclenos, pela presença da insaturação, aldeídos e cetonas, pelo amor de Deus, não esqueça, aldeído e cetona, aldeído e cetona, aldeído e cetona, fazem preferencialmente reações de adição, nitrilas e nitrocompostos. Eu fico mais tranquilo em relação às nitrilas e aos nitrocompostos, porque compostos nitrogenados na sua prova do PISME normalmente não aparecem. Né? Na programação não aparece função nitrogenada. Mas, de qualquer maneira, eu falo porque eu não sou louco de deixar de falar alguma coisa nesse sentido, uma vez que são informações importantes. As reações de adição mais frequentes, quais são elas? As reações de adição mais frequentes são a hidrogenação... Oi, desculpa te interromper. Rapidinho, tem como você voltar no último slide, por favor? Só para te perguntar, né? Esse. É que você falou que os ciclos com 3 e 4 carbonos são instáveis, mas por que dessa instabilidade? Deixa eu te falar. Foi legal você me perguntar. Deixa eu só achar meu ponto de... minha canetinha aqui. Espero que ela esteja dentro do limite do funcionamento legal aqui. Daniel, meu querido, ciclo... Vamos fazer o ciclo butano e vou fazer o ciclo
propano. Antes de mais nada, queria que você viesse aqui comigo no cantinho, na tela, lembrasse que esse carbono é um carbono do tipo sp3, hibridação sp3, você sabe disso, e que a configuração espacial dele permite que você o represente assim, no formato tetraédrico. E se você percebe direitinho o formato tetraédrico, você vai ver que o ângulo interno, é o ângulo entre as ligações, né, melhor dizendo, desse carbono, de acordo com Lebel e Van 't Hoff, são ângulos de 109 graus e 28 minutos. Isso no final do século XIX foi descoberto isso. Eles quase foram queimados em praça pública. E hoje nós sabemos que nossa dimensão em que nós encontramos o planeta, já é um pouco de metafísica, é uma dimensão tridimensional. Exatamente por quê? Porque nós, seres humanos, somos formados por carbono. E o carbono é uma estrutura tetraédrica que faz o ângulo entre as ligações ser de 109 graus e 28 minutos. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar lá no ciclopropano. Chega para mim lá no ciclopropano, Daniel. O ângulo interno de um ciclopropano, que equivale a um triângulo equilátero, é de 60 graus. Se o ângulo interno é de 60 graus, ele está bem distante do ângulo de maior estabilidade da química, que é de 109 graus e 28 minutos. Se ele está muito distante, significa que ele tem uma tensão interna muito grande entre as ligações do carbono. Qualquer cosquinha que você fizer nesse ciclo aqui, ele vai se romper igual uma lavéia. Então ele vai abrir o ciclo com muita facilidade, haja vista a grande tensão interna entre as ligações que ele possui. O ângulo do ciclo correspondente ao ciclo butano, que é equivalente a um quadrilátero, nós sabemos que é um ângulo de 90 graus, que também é distante de 109 graus e 28 minutos, só que não tão distante quanto 60 graus. Então a tensão provocada pela proximidade das ligações entre, né, os carbonos, a proximidade, porque a ligação é feita de elétron, né? Elétron próximo a elétron, repulsão. Então essa repulsão causada aqui neste ciclo de 4 carbonos é menor do que do ciclo de 3 carbonos. Por isso que quanto menos carbono, Daniel, o ciclo possuir, mais reativo ele vai ser. Então eu posso afirmar para você que os ciclos de 3 e de 4 carbonos, por terem uma tensão interna alta, né, dentro, naturalmente, interna, dentro do ciclo, vai fazer com que a repulsão entre as suas ligações seja grande, favorecendo a ruptura da ligação, favorecendo a ruptura da cadeia, permitindo que a reação ocorra por adição. Aí você vai dizer assim, e os outros ciclos fará? Ora, os outros ciclos, vou te dar um exemplo do ciclo pentano. O nosso ciclo pentano equivale ao pentágono. No pentágono, nós sabemos que o ângulo interno dele é de 108 graus. 708 graus está muito próximo da estabilidade máxima, que é de 109 graus e 28 minutos. Isso indica para nós que a tensão interna aqui praticamente inexiste. Por isso que o ciclopentano, por ser quase que completamente estável, prefere não mais as reações de adição e sim as reações de substituição, onde não se deve pensar em fazer ruptura do ciclo. Já o ciclo hexano, que todo mundo, principalmente Bayer, achava que ele não poderia existir, porque, de acordo com Bayer, o ciclo hexano, como se fosse um hexágono, teria um ângulo interno de 120 graus, superior ao ângulo de maior estabilidade da química. Assim, para o Bayer, este ciclo não poderia existir. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, deixa eu só tirar aqui um pouquinho para ter um espaço aqui para mim. Aconteceu de um cara, né, chamado Sachi, e um outro cara chamado Mohr, também no final do século XIX, vieram propor um ciclo hexano na forma de chapéu do Batman e um ciclo hexano na forma de bumerangue do Batman. Porque o tal do Bayer era fera na época, era um camarada respeitadíssimo, ele considerava todos os ciclos como ciclos e estruturas planas, que na verdade não eram planos. Eram planos aqueles ciclos com até 5 carbonos na sua composição. Os ciclos que tinham 6 ou mais carbonos, esses ciclos apresentavam os carbonos em planos diferentes.
Quando o Sachi e quando o Mohr propuseram o ciclo hexano na forma de cadeira ou sofá, né, foram ridicularizados. Até que eles pediram a palavra e provaram por A mais B que desta forma o ângulo interno ele deixava de ser de 120 graus e passava a ser um ângulo interno de 109 graus. Não só existia o ciclo de 6 ou mais carbonos, mas especificamente esse ciclo, o ciclo hexano, era considerado, passou a ser considerado o ciclo de maior estabilidade entre todos os existentes. Quando o tal do Sachi e o tal do Mohr disseram que poderia ser representado o ciclo hexano na forma de bote ou canoa, eles propuseram isso e mediram o ângulo interno e viram que o ângulo interno continuava sendo 109 graus. Exatamente igual, né, ao ângulo de maior estabilidade da química. Então, a partir da teoria de Sachi e a teoria de Mohr, o ciclo hexano passou a ser considerado o ciclo de maior estabilidade da química, uma vez que os seus carbonos não se encontravam situados no mesmo plano. Os carbonos situavam-se em planos diferentes, caracterizando assim um formato espacial muito mais estável, muito mais equilibrado do que a forma plana. A forma plana não existe, apenas é aceita na hora de você didaticamente representar o composto durante as reações da química orgânica. Não sei se ficou claro para você, Daniel. O que você achou? Não, eu fiquei aqui acompanhando com o maior interesse. Nossa, deu uma volta que é isso. Mas obrigado, entendi sim. Não, beleza? Se você tiver dúvida em alguma outra coisa, você me fala. Então, só para... Oi, querida. Aproveitando a pergunta do Daniel, então, pode falar que o ciclo propano ele é mais reativo do que o ciclo butano? Perfeitamente. Então, Você falou tudo agora. Fantástica a sua conclusão. E o mais importante de tudo aqui, gente, só apagando aqui rapidamente uma coisa, ó. O que vocês devem saber para uma prova de química? Ou que vocês poderiam se informar ou ficar informados a partir desse dado que eu passei para você. Estes ciclos aqui, ó, são os ciclos mais importantes. Existem ciclanos com até 50 carbonos na sua composição. Este ciclo propano e o ciclo butano, pelo fato de terem uma instabilidade alta dentro da sua cadeia, pelo fato de haver uma espécie de repulsão entre as ligações do carbono, eles vão preferir reação de adição, ou seja, de quebra de ciclo. Então, quando eles reagem, eles se transformam em composto de cadeia aberta. Já o ciclopentano e o ciclo hexano, pelo fato de terem um ângulo interno muito próximo de 109 graus e 28 minutos, eles preferirão as reações de troca, onde não serão necessárias as quebras no ciclo. Então, a substituição dos hidrogênios que estiverem ligados ao ciclo. Então, não há quebra de ciclo. Há simplesmente uma troca, fazendo com que a reação ocorra sem prejuízo para ninguém, sem prejuízo para a estrutura original do ciclo. Tranquilo, gente? É natural que eu faça uma revisão Eu vou recordar isso com vocês lá na frente, mas não agora. Por isso que toda vez que vocês tiverem dúvida, igual o Daniel teve a dúvida aí, para mim, pô, não vai me atrapalhar em nada. Para mim é uma satisfação poder ajudar vocês e mostrar algumas coisas que podem, logicamente, somadas àquelas que vocês já sabem, ajudar na composição das ideias que vocês terão que ter. Reações de adição mais frequentes, quais são elas? A hidrogenação, tem que saber. A halogenação, que é feita com cloro e com bromo. Flúor, não. O flúor é um elemento muito eletronegativo. Quando você pretende fazer uma reação com flúor, a reação é tão rápida que chega a destruir o produto que você deseja formar. Então, você perde muito. Você, na química, você não pode perder nem tempo, nem dinheiro.
A adição de HX é uma reação muito comum na química orgânica. As reações e os exemplos são muito comuns, né? Os exercícios. É feito com HCl, HBr, HI. Com HF, não. HF é um ácido moderado. Essas reações terão que ser feitas com ácido forte. E a reatividade aumenta de acordo com o aumento da força do ácido. O HCl é mais fraco do que o HBr, que por sua vez é mais fraco do que o HI. Então a reação que dá uma velocidade maior é com HI, exatamente por ser o ácido mais forte entre os três. A adição de água, que nós chamamos de hidratação, ela é feita com ácido sulfúrico concentrado. O Henrique sabe isso, né, Henrique? Você tem um alceno, por exemplo, vai fazer uma reação de adição com água. Para você pensar. Para você pensar. Alceno é apolar, queridos. A água é polar. Como é que eu vou fazer essa reação, pelo amor de Deus? Ah, perfeito. Para eu poder fazer com que a reação possa acontecer, eu tenho que usar um polarizador em grande escala. E este conjunto, ácido sulfúrico sendo concentrado, ele é um excepcional polarizador. Ele é um excepcional polarizador. Então, como eu disse para vocês naquela aulinha de sexta-feira, quem assistiu, eu tenho um alceno aqui dentro, no meu tubo de ensaio. Eu vou ter que jogar o ácido sulfúrico aqui dentro. Ó. Eu coloco o ácido sulfúrico aqui dentro, concentrado, com a intenção de polarizar esse composto, que é completamente apolar. Depois que a mistura for feita, eu entro com a água, porque a água sendo polar, ela vai ter uma recepção melhor, uma vez que polar e polar se misturam e naturalmente vai permitir que a reação ocorra. Tá? As reações são todas elas muito importantes, mas eu preciso que você saiba esta reação de hidrogenação e esta reação de hidratação. Essas são as mais prevalentes em prova, tá? Não quer dizer que as outras não possam aparecer, mas as que mais aparecem são a primeira e a última. E essa primeira reação, gente, para quem já sabe, ótimo. Para quem não sabe, não pode esquecer isso jamais, 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 jamais. A hidrogenação, ela só vai acontecer mediante a presença de níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor. Se não tiver um desses três metais, a reação não vai acontecer. Vai acontecer, no máximo, uma mistura entre compostos que desejam reagir. Mas reatividade mesmo, você pode descartar. Porque quem permite que o hidrogênio participe da reação efetivamente são níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor. Tranquilo? Virando a página, eu vou te mostrar as reações que envolvem alcenos. Estas são as que mais aparecem. Ah, e alcino também aparece pra caramba. Mas o que mais aparece é alceno. E a primeira reação, vou te mostrando a hidrogenação. Quero que você, Camila, não esqueça isso. Lenita, não esqueça isso. Ana Clara, não esqueça isso. Essa palavrinha você vai entender agora. Olha que legal. A hidrogenação, também conhecida como redução, ela sempre vai ocorrer em presença de níquel com calor, paládio com calor, platina com calor. A nossa querida e maravilhosa e sensual Universidade Federal de Juiz de Fora não representa nas suas questões o calor. Então faz uma reação com níquel, ou com paládio, ou com platina. Você pode aceitar numa boa, mas o certo é ter o calor associado a um dos três metais aí. Legal? Legal. Então, seguindo em frente. Esta reação ela é classificada como uma reação de adição por radicais livres. Adição por quê? Eu vou romper a ligação π. Quem lembra? Eu vou romper a ligação π. Então, aqui eu estarei rompendo uma ligação π. Por isso que é a pissão. Radicais livres, por quê? Eu vou ter catalisador especial. Níquel com calor, paládio com calor, platina com calor. Sempre que eu tiver níquel, paládio, platina e calor, eu vou ter uma homólise,
uma ruptura da ligação do reagente em partes iguais, formando assim radicais livres. Olha o exemplo que eu estou te dando. O eteno, também conhecido como etileno, etileno é o nome usual do eteno, eu vou fazer com que você entenda que a presença do níquel com calor vai romper essa ligação em partes iguais. Ó. E se rompe essa ligação em partes iguais, é natural que sejam formados radicais livres. E se eu formo radicais livres, vou romper essa ligação π também por homólise, formando radicais livres. Então eu vou ter o ataque de um radical livre em um carbono que é radical livre. O outro hidrogênio radical livre e o outro carbono radical livre. O ataque do reagente hidrogênio ao substrato etileno, o ataque dos hidrogênios, é um ataque simultâneo. Não existe preferência de um sobre o outro, porque sendo radicais livres, o ataque é feito ao mesmo tempo. Tá? A intenção dessa reação é produzir compostos de cadeia saturada. Então eu tenho, por exemplo, a margarina aqui, ó. A margarina é insaturada. Se eu hidrogenar, eu vou formar uma estrutura que se assemelha muito à gordura chamada manteiga. Tá? Então, uma das finalidades dessa reação em laboratório de bromatologia, laboratório de alimentos, é quando você tem óleo de cozinha poliinsaturado, várias insaturações, e você vai hidrogenando. Aí você forma uma gordura que nós chamamos no comércio de gordura saturada. Já é uma gordura com aspecto físico mais sólido e o sabor, a palatabilidade começa a melhorar. Quanto mais hidrogênio você coloca na estrutura, mais saturada de hidrogênio fica essa gordura, esse óleo, e transforma-se numa estrutura de maior palatabilidade para nós. Tá bom? Você vai comer uma manteiga, vai comer uma margarina. Quem que é mais saborosa? A manteiga. Por quê? Porque ela é hidrogenada. Não sei se vocês sabiam disso. Então, só vou apagar aqui o que eu escrevi. Fará. Oi, querida. Essa é a única reação de adição que vai acontecer na presença daqueles elementos com calor? Então, se falar isso, eu já sei que é essa. Exclusividade. Níquel, paládio, platina e calor é exclusividade da hidrogenação. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá? Você não vai ter cloro, você não vai ter ninguém reagindo na presença de níquel, paládio e platina, exceto o hidrogênio. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Quebrei a ligação em partes iguais, chamado de homólise. Olha lá, quebra homolítica. Cada hidrogênio se junta a cada carbono na forma de radical livre. A quebra da ligação π também é uma quebra homolítica. Olha lá, tudo que acontece no reagente vai acontecer no produto. Cruzes, desculpa. Tudo que vai acontecer no reagente vai acontecer com o substrato, tá? E este hidrogênio, eu queria muito... Aí eu acho que o Daniel vai até gostar disso que eu vou falar agora. Gente, presta atenção, porque isto é questão de pisme. Você acredita em mim quando eu falo isso? Isto é questão de pisme. Olha para o slide, vê se eu consigo te convencer de uma coisa. Olha só. A pergunta que eu faço para os meus alunos é: de onde que vem esse hidrogênio? Vem do ar? A Valentina sabe, a Vitória sabe, o Henrique sabe. Lá nos jesuítas eu dou canseira, a Dani sabe. Eu dou canseira nos meninos. E esse hidrogênio vem daqui, gente, olha. Se eu pegar este composto, você vai ver que o potássio tem NOx mais 1 e o hidrogênio tem NOx menos 1. Toda vez que o hidrogênio aparecer com NOx menos 1 no composto, você vai ter pela frente um composto chamado hidreto. É um composto iônico. O potássio, que é um metal, ligado ao hidrogênio, que é um metal, uma diferença de eletronegatividade muito grande. Esse composto sendo iônico, é um composto iônico. Ele não pode ver água. Se ele vir a água, ele entra em contato com a água e se dissocia. A água se dissocia, liberando o hidrogênio na forma de uma NOx mais 1 e hidroxilo NOx menos 1.
Aí você vai juntar as estruturas. Que chique, hein, bem? O que vai formar do outro lado? Vai formar KOH, que é o potássio com NOx mais 1 e a hidroxila NOx menos 1, uma base forte. Mais o quê? O que você precisa para fazer a reação acontecer. Esse hidrogênio que é liberado nessa reação vai ser aproveitado nessa reação. Então, queridos, toda vez que em cima da seta você tiver um hidreto, hidreto é qualquer composto que tenha hidrogênio com NOx menos 1. A reação será de hidrogenação. Pode esquecer isso? De jeito nenhum. Ô, Fará, é isso que vai cair na minha prova do PISM? Não, não é isso. Vai cair este composto aqui, ó. LiAlH4. Vai aparecer em cima da seta. Pensa comigo aqui. Eu queria que você pensasse junto comigo. Eu queria que você me ajudasse. Pensa junto comigo. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1. Quantos mol de água eu utilizei? 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4. Quantos mol de água eu vou usar? 4. Isso aqui é o lítio. Isso aqui é o alumínio. Isso aqui é o hidreto. Hidrogênio com NOx menos 1. Alumínio NOx fixo mais 3. Lítio NOx fixo mais 1. Tetrahidreto. Dá para entender por que tetra? Tetrahidreto de lítio e alumínio. Reagindo com quem, Fernando Fará? Com água. Quantos mol de água? 4. 4 rupturas. Opa! Ruptura separando o lítio, separando o alumínio, já que o composto é iônico, eu separo tudo. Porque o primeiro lítio, o primeiro composto, que é o lítio, o primeiro elemento, perdão, que é o lítio de NOx mais 1, vai se juntar a hidroxila com NOx menos 1, formando hidróxido de lítio, uma base forte. O segundo composto, o alumínio de NOx mais 3, claro que vai se juntar a hidroxila. Como a hidroxila tem NOx menos 1, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Uma base fraca. Mais o que, Fernando Fará? Opa, peraí, mais o que? Ficou fácil agora. 4 hidrogênios de carga positiva se juntam 4 hidrogênios de carga negativa, formando 4 mol de quê? De H2. Que sai na forma de gás. Olha o NOx do hidrogênio, Daniel. Olha o NOx do hidrogênio aqui, Daniel, antes da reação acontecer no hidreto. De menos 1 para 0, o que aconteceu com o NOx, hein? Aumentou ou diminuiu? Ora, de menos 1 para 0, houve uma oxidação. Cara, quem sofre oxidação na química é a gente o quê? Quem sofre oxidação na química é a gente o quê? Quem sofre oxidação na química é a gente o quê? É a gente o quê? É a gente o quê? É um agente capaz de provocar uma reação de redução. Portanto, é um agente redutor. Toda vez que aparecer hidreto em cima da seta, você não vai nem ler a questão, queridos. Você vai direto onde esteja escrita a palavra redução ou hidrogenação. Em cima da seta, na prova do PISM, vai aparecer para você LiAlH4. Se aparecer só isso, não precisa aparecer isso aqui não, ó. Porque se aparece isso, é claro que na sequência da reação, o nosso querido hidrogênio, em presença de níquel, paládio ou platina e calor, vai provocar todo o processo de hidrogenação. Se aparecer para você em cima da seta, ao invés de lítio, o cara colocar potássio, mesma família do lítio. Ao invés de alumínio, o cara colocar boro, mesma família do alumínio. E H4 é um outro hidreto. Então, o UFJF coloca este composto ou coloca este composto, para que você possa, através deles, entenderem que a reação é de hidrogenação. Eu acho que eu falei demais na sua cabeça, não? O que vocês acham? Fará. Fala, minha querida. Só repete, por favor, para mim o lance aí da redução do NOx, por favor. Perfeitamente. Deixa eu só voltar aqui.
Vou fazer aqui para vocês de novo. Ó. Lítio, alumínio, hidrogênio. Reagindo com 4 mol de água. A água não é assim não, Pará. A água não é assim não. A água é HOH. Professor burro. Olha lá. Pronto. HOH. O que vai acontecer aqui, gente? A água, heterólise. O lítio, alumínio, se separam. Cada qual com o seu NOx fixo. Eu vou formar o Li, o H, uma base forte. Eu vou formar o Al junto com 3 hidroxilas, uma base fraca. E vou liberar 4 mol de hidrogênio. Esse hidrogênio que vai ser utilizado na reação. Aí eu vejo o NOx do hidrogênio, que é menos 1. Quando o hidrogênio se forma na forma de substância simples, o NOx é 0. Se o NOx do hidrogênio era menos 1 e ele passa para NOx 0, de menos 1 para 0, ocorreu um aumento de NOx. Ocorreu o fenômeno da oxidação. Então eu posso falar que se o composto sofreu uma oxidação, ele é um agente redutor. Quais são os melhores, qual é o melhor agente redutor da química? Resposta, os hidretos. De acordo com o número de hidrogênio do hidreto, você descobre o número de mol de hidrogênio que vai ser utilizado na reação. Deu para entender esse negócio do NOx? Quem me pediu, gente? Foi a Camila ou não? Foi sim. Eu peguei porque deu uma travada aí, eu perdi o raciocínio. Então mas... tá. Beleza. Gente, se vocês quiserem que eu volte alguma coisa, eu volto. É só pedir. Ô, Fará, Tá? Oi. você tinha falado de aparecer o Li, a LH4 em cima da seta, mas nesse caso aí, tipo, não ia aparecer o hidrogênio, tipo, na reação? Como é que... Não, não precisa aparecer. Pode aparecer assim, Daniel, ó. Aqui, ó. Vou botar até uma coisa diferente aqui só para... Olha lá, o cara vai te perguntar qual é o produto. Isso daqui implica em dizer que temos hidrogênio em presença de níquel, paládio, platina com calor, entendeu? Isso tudo aqui indica que nós temos isso tudo aqui, ó. E que o número de mol de ligações π, que é uma só, uma única ligação π, vai necessitar de apenas 1 mol de hidrogênio. Se eu tivesse um composto com 3 ligações π, com certeza, isso daqui indicaria para nós uma quantidade suficiente de forma a fazer com que as ligações π fossem rompidas totalmente. Nem estequiometricamente você precisa representar o composto, nada. Você só coloca o hidreto. O hidreto em cima da seta indica a ruptura integral das ligações π que houver na estrutura que estiver reagindo. Tá? Entendi. Valeu, Fará. Beleza? Tranquilo, gente? Até aí? Então tá. Deixa eu voltar agora. Agora que eu queria que você tomasse cuidado com isso, ó. Toma cuidado com isso, queridos, olha. Essa setinha vermelha que eu estou chamando, destacando aí para você, é para você descobrir o NOx do carbono. Quem é meu aluno sabe que eu só sei ensinar isso. Só para contrariar, né? Só para contrariar. Esta é a tabela de eletronegatividade crescente dos ametais da tabela periódica. FON, CL, BR, CPH. Se eu quiser, Henrique, calcular o NOx do carbono aqui, a Valentina sabe. Se eu quiser calcular o NOx desse carbono, eu tenho que olhar aqui. Esse carbono está ligado a outro carbono. É o mesmo elemento. Só que ele está ligado a 2 hidrogênios. E entre carbono, tá aqui, e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então o carbono ganha em elétron de cada hidrogênio. Se ele ganha, ele fica negativo. 2, porque são 2 hidrogênios ligados a ele. O NOx desse carbono é menos 2. Se você perceber
Se você quiser calcular o NOx do mesmo carbono, aqui, ó, depois que a reação ocorreu, o NOx do mesmo carbono depois que a reação ocorreu, carbono ligado a carbono eu não analiso, é o mesmo elemento. Agora, carbono está ligado a 3 hidrogênios. Significa que o carbono, sendo mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ganhar 3 elétrons. O NOx dele passa a ser quanto? Menos 3. Ora, ele era menos 2 e pulou para menos 3. De menos 2 para menos 3, houve uma diminuição de NOx. Se houve uma diminuição de NOx, houve realmente uma redução. Toda reação de hidrogenação, gente, será uma redução. Toda reação de hidrogenação será uma redução. Toda reação de hidrogenação será uma redução. Eu vou repetir porque vocês não ouviram. Toda reação de hidrogenação será uma reação de redução. E o símbolo da reação de redução. Se aparecer isso aqui em cima da seta para você, ó, isso daqui é o símbolo da redução. Da mesma forma que isso daqui, ó, é o símbolo da oxidação. Não pode esquecer isso jamais. E o mais importante de tudo, vocês não vão acreditar. Depois eu vou apagar, tá tudo bagunçado aqui, ó. De menos 2 para menos 3, a variação de quantos elétrons, gente? Quantos elétrons? De menos 2 para menos 3. Não é de 1 elétron? Adivinha quantos mol de hidrogênio estão participando da reação? E adivinha quantas ligações π que estão sendo rompidas? Se eu quisesse romper 2 ligações π, certamente eu teria que usar 2 mol de hidrogênio e certamente essa variação de elétrons seria em 2 unidades. Deu para perceber? Quer que volte alguma coisa? Tá legal, não tá legal? Tá feio, tá bobo, tá chato? Vocês querem que eu cante uma música para vocês? Aí não, né? Tá ótimo, Fará. Mesmo? Olha aí. Então, olha só, NOx menos 2, depois que a reação ocorre, NOx menos 3, pula de menos 2 para menos 3 a variação de um elétron, indicando uma reação de redução. Não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer. Esse dedão aí grandão indica que toda a hidrogenação vai ser uma reação de redução. Não pode esquecer isso. Ah, Fará, eu queria tanto esquecer isso. Não pode. Isso é importante. Tem questão que não fala em hidrogenação. Tem questão de prova que o cara fala assim, a redução de um aldeído... Redução? O que é isso? É a hidrogenação que eles tanto falam. Olha só a adição de H2 nos alcenos e alcinos. De novo, um alceno sofrendo redução. Olha que legal, como é que fica fácil agora, olha. Esta hidrogenação vai acontecer na presença de níquel ou de paládio ou de platina com calor. É uma homólise. Esse processo é uma homólise provocado pelo níquel, paládio, platina com calor. Este composto que está sendo quebrado, a sua ligação é o reagente. Agora eu vou quebrar a ligação do substrato. A ligação π será rompida homoliticamente, porque a ação do níquel e do calor sobre o reagente é a mesma ação que sobre o produto. E tudo que acontece com o reagente vai acontecer com o produto. Quebramos homoliticamente a ligação π, os 2 elétrons são separados, cada carbono fica com um elétron livre. Assim, quem ataca primeiro? O substrato, o hidrogênio ou o hidrogênio? Resposta. Nunca ninguém errou essa pergunta. Quem vai reagir primeiro? Quem vai atacar primeiro? O hidrogênio ou o hidrogênio? O hidrogênio. Por isso, o ataque é simultâneo. Toda vez que você tiver catalisadores especiais, o ataque ao substrato vai ser simultâneo. O produto formado vai ser o butano. Observa o alcino reagindo com hidrogênio na presença de platina e calor. Observa só, tem 2 π no alcino. Quando eu reajo com 1 mol de hidrogênio, eu vou formar um alceno. Vai romper 1 π apenas. E se eu quiser continuar reduzindo ou hidrogenando o alceno, é natural que ele vai formar quem? Um alcano. A primeira quebra faz tchan, olha lá. A segunda quebra faz tchum, olha lá.
E o produto vai ser o tchan, 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 tchan. Se eu transformo um alcino em um alceno, eu tenho uma redução parcial. Agora, se eu transformo um alcino em um alcano, eu tenho uma redução total. É isso que você tem que saber. Não esquece. Centros produtores de hidrogênio. Tetraidreto de lítio e alumínio. Tetraidreto de potássio e boro. Etanol com sódio. Ah, não, essa aí eu preciso que você entenda. Olha lá que legal. Henrique Pestes, olha só, querido. Etanol com sódio. Olha o que vai acontecer. Vivi, vê se você lembra. Se eu pegar e colocar o etanol com sódio, o sódio NOx dele é zero, ó. É sódio metálico. Ele vai deslocar quem? Quem tem carga positiva monovalente, o hidrogênio. Se ele consegue deslocar o hidrogênio, o álcool está funcionando como ácido, queridos. Aí você vai formar um sal derivado de álcool, que a gente chama de alcoolato. Nossa, Fará, mas é o etanol. Então tá bom. Etanolato é o nome do composto. Mais H. Peraí, H? Não. H de quê? De Henrique? Não. H não existe. Tem que ser H2, cara. Peraí, tem que ser H2? Então aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? Para formar 2H2 lá. Se eu multiplico por 2, eu vou ter que multiplicar por 2, ó. Eu vou ter 2 mol de um sal. Se eu multipliquei por 2, eu vou ter que ter 2 sódio aqui, ó. Ah, entendi de onde que sai o hidrogênio da minha reação. Ele também pode sair de uma reação que envolve sódio com álcool. Estes são centros que produzem hidrogênio. Então, se isso aparecer numa reação, se aparecer para você numa reação química, isso aqui, ó, assim, ó, vê se você consegue aceitar a minha explicação, gente. Se aparecer isso aqui para você numa prova, ó, desse jeito, você já sabe que essa reação vai ser uma reação de hidrogenação. Você vai saber que este sódio com etanol vai produzir hidrogênio, que o hidrogênio vai ser capaz de romper essa ligação π, vai fazer um carbono ficar com elétron livre, o oxigênio ficar com elétron livre, e um hidrogênio vai entrar aqui, o outro hidrogênio vai entrar aqui e vai transformar o aldeído em um álcool. Tranquilo, simples assim. Fará, Oi. só pode ser o etanol? É o álcool mais comum no laboratório. Você pode usar qualquer álcool, mas o álcool que vai te dar uma resposta mais rápida é o etanol. O metanol também, mas só que o metanol é mais caro. Por isso que normalmente não se usa outro álcool senão o etanol, tá? E o sódio te dá uma resposta muito rápida. Além disso, o sódio é mais barato. Se você tivesse que usar entre sódio e potássio, o potássio é muito mais reativo do que o sódio. Só que o potássio é caro pra caramba. Aí não vale a pena você usar um material muito caro, né? Vai encarecer o produto e caso você queira fazer algum tipo de revenda, você não vai ter lucro em cima daquilo que você deseja. Legal? E o ferro com ácido clorídrico também. Juntos produzem hidrogênio. Essa reação vocês conhecem desde a segunda série, né? Desde o ano passado, ó. Numa reação de simples troca, o ferro ele consegue deslocar o hidrogênio, porque o ferro tem uma eletropositividade maior do que o hidrogênio, aí vai formar esse composto. Aí você vai falar assim, porra, isso aqui não existe, não. Eu sei que não existe, por isso que é H2, né? Para ser H2, eu preciso de 2 mol de HCl. Se eu tenho 2 mol de HCl, significa que eu vou ter 2 ferros, ó, 2 átomos de cloro. Ah lá, produção de hidrogênio também. Então, se você tiver um metal reativo em contato com ácido, uma reação química, a intenção dessa reação é produzir o hidrogênio que será incorporado ao substrato orgânico. Eu estou falando demais, não estou, gente, ou não? Tá dando para acompanhar? Fará qualquer metal? Metal reativo. Você lembra disso? Tá. Dos metais que são reativos, que não são reativos, lembra? Mais ou menos. Se você puder falar para eu anotar direitinho aqui. Claro que eu falo.
Deixa eu só apagar aqui, só para não deixar a tela branquinha para mim. Opa, não tão branca assim, né? Camila, né? Tá me perguntando? Isso. Eu não vejo ninguém aqui, então eu fico na dúvida. Desculpa ficar perguntando toda hora, tá? O pessoal dos jesuítas vai lembrar de mim no ano passado. Camilinha, esses são os metais que a gente chama de metais nobres. E esses são os metais nobres que não conseguem deslocar o hidrogênio numa reação de simples troca. Então, se eu fizer uma reação assim para você, ó. Assim, ó. Hg reagindo com HCl. Sabe o que vai formar? Um peixe. Por quê? Nada. Isso aqui é metal, esses são os metais nobres. Metal nobre custa sofrer oxidação. Eu não sei se vocês viram isso ou já viram. Claro que vocês já devem ter visto no colégio. O Newton já falou. Não, o Newton não falou eletroquímica com vocês. Isso é pilha. E esses metais, eles são muito pouco usados como anodo. Aqueles doadores de elétrons. Aqueles que sofrem oxidação. Por que você usa, Camila, o ouro como um adorno pessoal? Porque ele custa a perder elétron. Ele não fica preto. Então, a nossa pulseirinha de ouro, ela não preteia, não é assim que o pessoal fala? Ou seja, ela não oxida, porque o ouro é um metal nobre. Nobre não é porque é de quem é rico que usa ouro, não é isso. Nobre é porque ele custa perder elétron. Então, se eu quiser fazer uma pilha, olha que legal, olha só que legal. Eu quero fazer uma pilha entre prata e platina. Pelo posicionamento nessa sequência, gente, eu sei que a prata vai funcionar como anodo e a platina vai funcionar como catodo, ou cátodo, do jeito que você fala, né? Não sei como é que você fala, ânodo e cátodo, ou anodo e catodo, eu falo anodo e catodo. Ou seja, quem vem primeiro desloca quem vem depois. Isso é pilha, gente. Ah, não, Fará, eu quero fazer uma eletrólise. Então você inverte. Aí você dá uma corrente elétrica fazendo com quem está depois possa deslocar quem vem antes. Por isso que o cara me fala assim, ó, eu quero fazer uma pilha entre magnésio e cobre. Eu sei que o magnésio está lá na extremidade da cadeia, da tabela. O cobre está lá na família 1B. Quanto mais na extremidade da tabela o elemento estiver, maior a chance dele perder elétron. Eu não preciso do potencial de redução dele de jeito nenhum. Eu sei que pelo posicionamento dele na tabela, ele é mais suscetível à doação de elétron. Então, o magnésio é que vai ser o anodo. O cobre vai ser o catodo. É o magnésio que vai ceder elétron para o cobre. Por isso que numa reação química com ácido clorídrico, se eu fizer magnésio e fizer o cobre reagir com ácido clorídrico, esta reação ocorre. Esta não vai acontecer, porque o cobre é considerado um metal nobre. A capacidade de oxidação dele é pequena em relação ao magnésio. Camila, deu para entender? Ou não? Ou eu te enrolei? Então, guarda a frase que eu vou te falar dos metais nobres. Quer saber a frase? Promete que você não vai rir de mim? Saber biologia. Cuidado. Hoje alguém pode a plateia aumentar. Ridícula frase. Quer que eu repita? Quero, só para conferir se eu anotei certo. Saber biologia. Cuidado. Hoje alguém pode a plateia aumentar. Esses elementos não conseguem deslocar o hidrogênio numa reação de simples troca.
Ô, gente, deixa eu só tirar aqui, só um minutinho, vou fugir um pouquinho aqui, que a minha caneta caiu aqui, eu preciso dela, rapidinho, peraí. A Dani, o pessoal dos Jesuítas, Vitória, Valentina, lembra do Saber Biologia? Cuidado, hoje alguém pode aplatar ou metar? Sim, Fará. Te falar que eu só fui lembrar depois que você falou, né? Eu te perdoo, Henrique. Oi, quem me chama? É a Vitória. Oi, Vivi. Que você falou não desloca o hidrogênio. Pergunta de novo que falhou a sua fala para mim. Esses que você falou não deslocam o hidrogênio. Não. Tá. Esses, numa reação de simples troca, eles não teriam condições de fazer a reação acontecer. São metais nobres. Mas entre si, entre eles, Vitória, se você quiser fazer uma pilha, você faz uma boa. Só que a DDP dessa pilha vai ser muito pequena, então não vale a pena fazer uma pilha com metais assim nobres, né? Mas se perguntarem para você se é possível, quem vem primeiro desloca quem vem depois. Por isso, quem vem primeiro é o anodo. Quem vem depois é o cátodo. Quem vem primeiro doa o elétron, quem vem depois recebe o elétron. Dúvida, gente? Pode seguir em frente? Reação de hidrogenação nos ciclanos e ciclenos. Daniel, aquela pergunta que você me fez no início da aula, está valendo agora, ó. Ciclo propano reagindo com hidrogênio. Como o ciclo propano é um ciclo muito instável, ele, ao reagir, ele quebra o ciclo. Um hidrogênio vai entrar em um carbono e o hidrogênio vai entrar no outro carbono, vai abrir o ciclo. Então, o composto de cadeia fechada vai se tornar um composto de cadeia aberta. Olha o ciclo butano. Olha o ciclo butano fazendo a reação. Mesma coisa. Níquel, mas observa a temperatura. Já aumenta. Por que a temperatura aumenta? Porque o ciclo butano ele tem uma estabilidade maior do que o do ciclo propano. Então você vai gastar um pouco mais de energia para romper o ciclo. É como se você fosse fazer uma cosquinha no cangote do ciclopropano. Ciclopropano, cut, né? Se abriu igual uma lavela, é rapidinho. Faz a cosquinha no cangote do ciclobutano. Cut. Na quarta vez, que ele vai fazer assim, ó. Ele não vai se abrir igual uma lavela. Ele vai se abrir, mas ele vai ter uma certa dificuldade em virtude da sua maior estabilidade no ciclo. O ciclo vai se romper em qualquer posição. Um hidrogênio entra em um carbono, o outro entra em um outro carbono, claro, carbonos de extremidade, depois que abre o ciclo, né? O composto vai se tornar um composto de cadeia aberta. Essas duas reações, olha lá, a hidrogenação do ciclopentano e do ciclohexano, são muito difíceis de ocorrer. Tem livro que fala que não ocorre, mas ocorre, só que é muito difícil, pois exige uma temperatura muito alta. Como eu te disse, em algumas situações de ocorrência de reação, vai depender do tempo que você gasta, do gasto de dinheiro que você tem na reação. Você vai usar uma temperatura de 600 graus Celsius, às vezes, se o laboratório não comporta isso, para que você vai fazer uma reação assim? Tem outras alternativas para você chegar no produto que você deseja, sem passar por situações tão difíceis assim. Fará, Oi, querida. entre os elementos que são usados para fazer, igual tá usando o níquel aí, se eu manter essa temperatura igual dos dois, tem um elemento que vai compensar essa temperatura mais alta ou não? Ah, sim. Deixa eu escrever de novo. Muito legal, adoro dar aula para vocês, que vocês fazem perguntas assim muito legais, cara.
Cadê minha canetinha? A canetinha está aqui. Na família 8B. 8B3. Tem 8B1, 8B2, 8B3. Não sei se você lembra disso. Tá assim, níquel, paládio e platina. São elementos de transição. E esses metais, quanto mais lá embaixo da tabela periódica, quanto mais denso, maior a capacidade de reter o hidrogênio numa chapa de metal quente. Deixa eu só te explicar uma coisa. Quem me perguntou foi a Rafa? Marina. Marina. Marina, é o seguinte, eu vou fazer uma reação, você vai lembrar que isso aqui é um gás. E o ciclopropano, para que a cinética seja perfeita, ele vai ter que ser um gás também. Gás e gás. Então o sistema tem que ser fechado para que o gás não se dissipe. E quando eu tenho, por exemplo, num recipiente fechado, imagina, recipiente fechado. Aqui eu tenho o gás que está sendo colocado nesse recipiente fechado. Ciclopropano, é um gás, está aqui. E se eu coloco hidrogênio aqui, lógico que ele vai se dissipar e não vai fazer o contato com o ciclopropano, a reação não vai acontecer. Quando eu coloco uma chapa quente de níquel, ou de paládio ou de platina, esse hidrogênio ele fica próximo a essa chapa, o que a gente chama de adsorção. Não é absorção. Adsorver um gás é fazer com que este gás se mantenha próximo de uma determinada estrutura, no caso, uma chapa de metal de transição quente. Se eu aqueço isso, esse gás de hidrogênio fica nesta superfície deste metal quente, aí eu entro com outro gás e a reação ocorre. Por isso que o melhor catalisador entre os três é a platina, por ele ser mais denso, o metal platina, ser mais denso, quanto mais embaixo ele estiver na tabela periódica, maior vai ser a resistência ao calor, maior vai ser a capacidade de adsorver o gás de hidrogênio e a perda em termos de rendimento reacional vai ser menor. Não sei se você entendeu, Marininha. Deu para entender sim, obrigada. Tá? Perfeito, querida. Gente, apaga tudo aí. Apagou. Beleza. Agora eu vou fazer uma reação com um ciclo buteno, que é um cicleno. É uma reação muito próxima, muito verdadeira, muito fácil de ser entendida, porque ela é muito próxima dos alcenos. Se você faz uma reação com hidrogênio, a quebra da ligação π vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Vai quebrar a ligação π. E ao quebrar a ligação π, o composto se torna um composto de cadeia saturada. Dá para entender isso, gente? Olha lá a ligação π sendo rompida. Um hidrogênio vai entrar no carbono, o outro hidrogênio vai entrar no outro carbono. Mesma coisa, mesmo procedimento. Adição por radicais livres. Agora, se eu quiser continuar reduzindo ou hidrogenando o ciclobutano, vai acontecer como na reação de cima lá. O ciclobutano vai se romper e a cadeia vai se tornar uma cadeia aberta. Se continuássemos hidrogenando o produto formado, o produto formado seria o butano. Então, quer dizer que as reações dos ciclenos e dos alcenos são muito semelhantes. Tá bom? Não sei se eu estou falando rápido demais. Tá dando para acompanhar, gente, mais ou menos? Me fala aí. Essa reação, Henrique, esta reação é que eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu acho que você merece ser chamado a atenção em relação a esse item, porque além de ser muito fácil, ele é muito comum em prova. Reação de hidrogênio ou redução de aldeídos e cetonas. Olha lá, reação de aldeído e de cetona. Eu vou reagir com hidrogênio. O catalisador nós já sabemos quais são ou quem são. Níquel, paládio, platina. Olha lá, ou níquel, ou paládio, ou platina, com o nosso querido calor.
hidrogênio vai se romper, vai formar radical livre, olha lá. A ligação π vai ser rompida, vai formar radical livre. Um hidrogênio vai entrar no oxigênio, o outro hidrogênio vai entrar no carbono. Eu vou formar um álcool primário. Álcool primário. Simples. Bem simples o processo. Vou fazer isso com uma cetona, cetona, níquel, paládio, platina, calor. Rompi, homólise. Hidrogênio, homólise, hidrogênio, homólise. Ligação π, quebrou, homólise. Quebrou? Quebrou. Um hidrogênio vai entrar no carbono, um hidrogênio vai entrar no oxigênio. Vai formar um álcool C secundário. Então, uma cetona, quando é reduzida, vira um álcool secundário. Quando é um aldeído, quando ele é hidrogenado ou reduzido, ele vai formar um álcool primário. É fácil isso, gente. É só você observar. Onde é que o grupo funcional fica do aldeído? Fica na extremidade. Por isso, o álcool primário. Sempre na extremidade. E um grupo cetona, sempre no centro da cadeia, é claro que vai formar um álcool, onde a hidroxila vai estar ligada no carbono central, no carbono do centro da cadeia. Importante que você saiba isso aqui, ó. Por favor, preciso que você me ajude. Marina, Rafa, Maria Fernanda, olha o NOx desse carbono, ó. Eu quero que você me ajude. O carbono em relação ao oxigênio, ele perde elétron para o oxigênio e perde elétron para o oxigênio. Por enquanto, o carbono está perdendo 2 elétrons. Entretanto, em relação ao hidrogênio, ele ganha um elétron do hidrogênio. Se ele ganha, ele fica menos 1 em relação ao hidrogênio. O NOx final dele é mais 1. Olha esse carbono, o mesmo carbono depois que a reação ocorreu. Esse R aqui eu desconsidero, porque o R é carbono, né? Radical orgânico, carbono. E esse carbono perde o elétron para o oxigênio da hidroxila. Se ele perde, ele fica mais 1. Entretanto, em relação a esse hidrogênio, ele ganha, e ele ganha elétron, porque o carbono em relação ao hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então ele ganha 2. Então, peraí, ele ganha 2 e perde 1. Então, qual que é o NOx dele final, hein? Menos 1. Peraí. De mais 1 para menos 1, o que aconteceu? Diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, realmente houve uma redução. Tá tranquilo? NOx desse carbono, se você analisar direitinho, ó, sem correr, o NOx é mais 2. Porque o carbono em relação ao oxigênio, ele perde. Em relação ao R, eu não sei, que é carbono, aqui também eu não sei, é carbono, então eu não considero. Como é que eu vou calcular o NOx do carbono em relação ao carbono? E esse carboninho aqui, ele ganha um elétron do hidrogênio, mas ele perde um elétron para o oxigênio da hidroxila. Se ele ganha 1 e perde 1, o NOx é 0. De mais 2 para 0, ocorreu realmente uma redução. Gente, não pode esquecer isso. E vou te dar uma dica. Qual que é o contrário da redução? Alguém pode dizer para mim? Ganha um pirulito. Da oxidação? Oxidação. Faz a reação oposta, Daniel. Tenta oxidar um álcool primário. Olha o que você vai formar. Um aldeído. Tenta oxidar um álcool secundário. Olha o que você vai formar. Uma cetona. Uma das reações mais importantes da química. Não é da química orgânica, não. Oxidação de álcool. Álcool primário, ele se transforma em aldeído, para depois se transformar em ácido carboxílico. E o álcool secundário se transforma em cetona e para por ali. Tranquilo? Aí eu estou te dando os exemplos, do jeitinho que eu te expliquei. Olha lá o hidrogênio, como é que pode aparecer. Ele pode aparecer na forma de hidrogênio nascente, que é o hidrogênio entre colchetes, olha lá. Níquel, calor, sempre presente. O etanol se transformando em etanol. Olha o NOx, que é de mais 1 para menos 1. Olha lá, uma redução, realmente.
Depois, uma cetona se transformando em álcool secundário, níquel calor, óleo NOx, mais 2 para 0, tudo isso que eu falei ali para você. Gente, isso é muito importante. Não é importante, não, ela é muito importante. Esse assunto realmente vale a pena você se debruçar nele. Adição de HX nos hidrocarbonetos insaturados. Eu vou usar uma regra que eu acredito que todos os seus professores, seja no CAV, no Santa Catarina, lá no Colégio Militar, o pessoal, né, vocês que estudam nos colégios específicos, o professor deve ter falado da regra de Markov-Vinikoff. É a regra do sacana. Ele manda dar hidrogênio para o carbono da dupla mais hidrogenado. Ele pede para você dar para quem tem mais. Então, eu vou dar hidrogênio ao carbono da dupla mais hidrogenado. Olha só esse composto aqui, esse alceno, olha. O Fará, esse composto aqui, como é que eu analiso esse composto? Vê só. Cadê meu pincel? Meu pincel cisma de sumir de vez em quando. Está aqui o alceno, esse alceno é chamado de propeno. Vou ver se o Daniel lembra da aula passada que eu falei para ele. Que esse grupo CH3, ele é um grupo cujo efeito indutivo que ele provoca é um efeito indutivo mais I. É um grupo de efeito de repulsão. Ele empurra esses elétrons dessa ligação para esse carbono. Mas quem paga o pato deste empurrão provocado pelo CH3 são os elétrons dessa ligação π. Ó. Os elétrons dessa ligação π, como representam os elétrons de uma ligação mais fraca, eles são definitivamente deslocados para esse carbono. Esse carbono fica negativo, olha lá. E esse carbono aqui acaba ficando positivo. Ele acaba perdendo os elétrons da ligação π para o carbono primário. Esse HCl, ele é separado exatamente por heterólise, o H+, o Cl-, olha lá. Eu tenho a formação de carga positiva e negativa. Esse hidrogênio de carga positiva, ele vai entrar exatamente no carbono de carga negativa. E entre esses dois carbonos que tem a dupla, queridos, o carbono mais hidrogenado é esse. Ó. Por isso que o Markov-Vinikoff criou a regra dele. De hidrogênio ao carbono da dupla mais hidrogenado. Mas ele se fundamentou em quê? Resposta. Na influência do efeito indutivo. Ele só criou a regra dele porque ele estudou o efeito indutivo. Assim, se o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, o cloro, naturalmente, vai entrar no carbono menos hidrogenado, criando esse composto chamado 2-cloropropano. Isso é muito comum para quem vai fazer vestibular no Rio de Janeiro. Você que pretende fazer o ERG, não sei se você vai querer fazer o ERG, né? Claro que você vai passar no PISM e não vai precisar fazer o ERG, mas caso você queira fazer vestibular no Rio de Janeiro, isso é uma questão muito comum lá. Olha a reação de baixo. Não tem catalisador. Então eu sei que a quebra aqui é heterolítica. H+, Br-. Eu sei que essa ligação π aqui ela vai ser deslocada. Então, se você não quiser usar nada de efeito indutivo, fala assim, ó, Markov-Vinikoff, ele manda dar para quem tem mais. Então, a ligação π ela vai ser deslocada para o carbono mais hidrogenado lá. Esse carbono vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Aí você fala assim, pô, mas isso é decoreba, pô, esse Fará, não vou fazer o curso dele mais não, ele tá me pedindo para eu decorar, pô. Não, tô pedindo para você decorar, não. Eu só quero que você enxergue que esse radical hidrocarbonado saturado, ele exerce um efeito de indução positiva. Ele empurra os elétrons para longe dele. Esse grupo também, ele é um radical hidrocarbonado saturado. Portanto, ele também exerce um efeito indutivo positivo. Ele empurra os elétrons da esquerda para a direita. Ora, eu tenho duas forças de repulsão provocadas sobre esse carbono. É claro que eu vou influenciar em muito sobre os elétrons dessa ligação. Eles serão deslocados por esse carbono. Esse carbono é o mais hidrogenado. Por isso que ele que ganha o elétron. O hidrogênio de carga positiva ataca o carbono de carga negativa e o bromo de carga negativa vai atacar o carbono de carga positiva. Só isso. Ah, Fará, eu queria que você me mostrasse de outra forma. Eu não gostei desse negócio de efeito indutivo, não. Tá bom. Você quer que eu te mostre de outra forma? Olha como é que é fácil. Você vai até achar estranho aqui, tão fácil que é, quer ver? Olha só que chique. Olha o NOx desse carbono, olha. -1.
O carbono só está ligado a um hidrogênio. Olha o NOx desse carbono, -2. Esse hidrogêniozinho que tem carga positiva. Se você fosse esse hidrogênio, você atacaria o carbono mais negativo ou menos negativo? Você vai atacar o carbono que tiver maior número de cargas negativas. Não entendi. Olha esse carbono. O NOx dele é quanto? 0. Não tem nenhum hidrogênio ligado nele. O NOx desse carbono, -2. Se você fosse esse hidrogênio de carga positiva, você atacaria quem primeiro? É claro que você ia atacar o carbono de carga negativa. E é exatamente o carbono mais eletronegativo, entre aspas, é o carbono mais hidrogenado da dupla. Por isso que o Marco Obninkoff, espertinho do jeito que ele era, criou essa regra, mas fundamentada em quê? Efeito indutivo. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Vocês chegaram a ver isso na escola, lá no colégio de vocês, não já? Claro, né? Olha lá, quebrou a heterólise, olha lá. Efeito indutivo, ligação pi se desloca, o NOx do carbono, o NOx do carbono, tá vendo? Formar um haleto secundário. 2 cloropropano. Olha lá embaixo, olha lá, o NOx do carbono é 0, o outro é -2. O nosso querido hidrogênio de carga positiva vai atacar o carbono mais negativo, claro, né? E o bromo, aí ele resta o outro carbono. Vai formar o 2-bromo, 2-metilpropano. Tranquilinho? Meu tempo deu, né? Pena que acabou rápido. Próxima aula eu vou terminar reações de adição. Queria que vocês, se vocês tivessem dúvida, fizessem contato comigo. Faz contato pelo WhatsApp, eu te ajudo, tiro dúvida. Eu mandei uma listinha de exercícios para vocês. Se vocês puderem mexer nessa listinha. E se aparecer, né, surgir dúvida, pode fazer contato, pode tirar dúvida comigo, eu estou aí à sua disposição. E eu parei aqui. Parou tudo? Vocês estão me vendo aí, gente? Ah, estamos vendo sim, Fred. Relaxa. Então tá. Alguma dúvida? Gostaria que eu voltasse alguma coisa? Estou à sua disposição. Camilinha, Valentina, Vitória, a Dani. Oi, querida. Então, como sempre, eu fiquei em dúvida em uma parte da matéria, mas não é muito ligada com isso, não. É porque eu estava estudando as reações antes da sua aula, dos jesuítas, né? E aí, quando você falou da margarina, eu fiquei bem confusa, porque eu estava estudando as reações de substituição, e justamente quando você falou que quando tem ligação pi é óleo e quando não tem é gordura, não é isso? É, basicamente isso, né? A gente não pode ir a ferro e a fogo nessa linha, né? Porque quando a gordura, na verdade, é um triéster. Lembra, Valentina? Triéster. É um triéster de cadeia longa. Se você tem na parte hidrocarbonada somente ligações sigma, você pode falar que é uma gordura de origem animal. A textura dela é mais sólida, mais firme, né? E o paladar... Um beijo, Lenita. Obrigado, querida. E o paladar fica mais apurado. Agora, quando você tem um triéster de cadeia longa com uma cadeia poliinsaturada, esta poliinsaturação determina o estado físico do composto. Então, o estado físico passa a ser o estado líquido. Por isso que muda tudo. Então, a gente didaticamente fala que a gordura, ela é chamada de gordura por ter uma cadeia saturada. E o óleo é chamado de óleo por ter uma cadeia poliinsaturada. E o pior de tudo é que pior mesmo, né? Que a gente tem o hábito de falar que a gordura é derivada de... A estrutura saturada é derivada de animal. E a estrutura poliinsaturada é derivada de vegetal. Em 90% dos casos, sim. Mas o ômega 3 é uma gordura, é um óleo, na verdade, né? Insaturado. Ele é 3 vezes insaturado e é derivado de peixe. Então, você pode falar realmente, a grosso modo, que as gorduras são estruturas saturadas. Por exemplo, a margarina seria insaturada. Você pode ver que a textura da margarina
ela é menor, ela é menos palpável, né, firme, do que a manteiga. A manteiga fica mais dura. Se você colocar a margarina no congelador, ela não fica tão dura quanto a manteiga fica. Então, isso tudo interfere, o tipo de ligação interfere, tá, Valentina? Eu não sei se eu te ajudei ou te piorei a situação aí. Fará, deu tudo certo. Muitíssimo obrigada, viu? Um beijo, tá? Tchauzinho, até amanhã. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigado, Vitória. Obrigado, Camila. Obrigado, Marina. Obrigado, Aninha. Obrigado, Maria Fernanda. Henrique, o rei do piquenique. Matheus, obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Valeu, Fará. Boa noite. Valeu, queridos. Fará, Fala, Henrique. falar que eu ia te falar alguma coisa, tipo, bobagem, só que eu esqueci. Manda para mim depois pelo WhatsApp. Não, mas eu encontrei o meme lá. Eu encontrei. Ah, é? Manda para mim depois. Assim, é uma. Te avisando, é uma merda. É horrível. É péssimo. Só que quando eu encontrei na internet, eu falei assim, porra, vou baixar isso aqui. Que incrível. Tu é um gozador. Você vai mandar para mim? Não, vou mandar, pô. Vou mandar. Então tá. Acho que a Camila comigo, então. ia olhar um negócio com você. Não sei se ela ficou pra perguntar isso. Cadê a Camilinha? Tá aí? Camila, você tá aí? Oi, Fará. Sim, então assim, obrigada, Henrique. Pode perguntar, querida. Nada. Me fala uma coisa aqui rapidinho. Eu não sei se eu tô viajando, mas no slide que você mostrou, que fala do LI-ALH4, do KBR4, sim. Eu acho que é a terceira que tem um alcino, aí depois um alceno, depois um alcano. Sim. O alcino que está representado aí não tem 3 carbonos, aí o alcano tem. O alceno está com 4, o alcano está com 4. Ou eu estou contando errado? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá bem. Eu sei que eu esteja viajando muito e estou passando vergonha aqui perguntando isso. Que isso, menina? Que isso? Mas eu contei 4 também, esse que é o problema. Mas são 4. Deixa eu compartilhar aqui para você ver de novo. 3 e 4. Isso, no alcino eu vi 3. E no alceno e no alcano tá com 4. Estão com 4. Quer ver que não? Quer apostar que não? Ué, não tá querendo compartilhar por quê? Eu, Fará, te mandei o negócio. Tá, vou ver daqui a pouco. Aqui, Camila, tá comigo aí? Tá vendo aí? Aham, tô. Olha só, rapidinho. Ó. Cadê minha canetinha? O cara, minha caneta some de repente aqui, que eu não consigo achar de jeito nenhum. Peraí. Não vai embora não, peraí. Mas também eu tirei o plug aqui, o USB aqui, como é que eu... Esse Fará, mas aí você complica a situação, né? Como é que... Você sempre pensa no futuro, né? Mas fazer as coisas é meio difícil. Camilíssima. Ó, fala, Henrique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Ah, sim. Eu achei que você viu que aquele terceiro ali que eu comi. Né? Qual que é? Nossa, pior que eu também comi esse na hora que você me mandou a foto da Camila. Eu olhei para aquele ali e falei, esqueci do... Lá. C. Aqui tem um C. Isso, esse que eu mosquei. Tá vendo? E os outros tem, né? 4, né? É. Mas eu Fará, como é que eu sei que tem esse terceiro aí e não 3? Porque a estrutura normalmente é assim, ó. Quando ela vem, ó. Ah, teria assim, na linha inteira ali, né? É, olha lá, ó. Vem assim, ó. Porque esse carbono aqui,
Vê só, Camila, ó, Henrique. Faz sentido. Ó, esse é um carboninho. CH3. E esse é outro carboninho. CH. Tá vendo como é que ele fica no zigue-zague? É porque são carbonos sp3, ó. São carbonos tetraédricos. Os carbonos sp2, o sp não, o sp é reto, é linear. Aqui, ó. Por isso que você tem que representar um aqui. Entendeu? E esse carboninho aqui é intermediário, porque ele tem que fazer as 4 ligações. Ele faz uma aqui, mais 3 à sua direita. E esse aqui é o carboninho com hidrogênio. Que eu não gosto de colocar o hidrogênio aqui. Fernando Fará. Não é aqui que você tem que colocar o hidrogênio, cara. Não é aqui. É aqui. Aqui que você coloca o hidrogênio. Entendeu, queridinho? Entendi, Fará. Obrigada. De nada. Não, foi bom ter ficado aqui agora, porque eu também falei com ela que era 3 ou 4, aí falando bosta. Não, mas tem que falar mesmo, cara, porque normalmente, igual hoje, eu estava dando aula de termoquímica, no mesmo exemplo, eu coloquei 68,3 e depois eu escrevi 63,8. Quer dizer, uns vacilinhos bobos assim, que o aluno ele presta atenção, ele vê que tem um erro, e se não fala com a gente, eu estou lendo como se eu estivesse fazendo certo, entendeu? É a Então, síndrome do Paulo II. Eu falo que essa daí é a síndrome do Paulo II. Você tá lá fazendo negócio, aí você erra sinal, erra conta. É complicado. Mas acontece, pô, né? Ainda mais com Acontece. emoção de coisas na cabeça da gente. Beijo, gente. Valeu, Fará. Tchau, Camila. Tchau, Henrique. Até segunda. Até. Não, até Valeu. quarta. Até quarta. É, ué. Tamo junto.